A gente segue debatendo os principais temas do dia com o Vandique Silveira. Vandique, quero entrar aqui num outro ponto contigo. Mais cedo a gente estava falando sobre aquele pedido da PGR ao Supremo Tribunal Federal, inclusive para tornar-se inconstitucional as emendas PIX, emendas de Constituição. E eu queria entender um pouco da tua leitura, de fato, né, do impacto político que isso pode vir a ter, até mesmo ali de uma ruptura entre os poderes, um desgaste, o Supremo Tribunal Federal de um lado impondo requisitos de transparência e emendas parlamentares. Como que você avalia esse potencial, né, essa potencial ruptura institucional entre o Judiciário e o Legislativo? O Legislativo já não gostou, já deu um recado que talvez nem vote a Lei de Diretrizes Orçamentárias enquanto tiver com essa discussão. Existe, de fato, ali talvez um risco real de que essas tensões podem escalonar, podem levar aí até mesmo, né, uma situação mais delicada? Paula, emendas PIX, emendas de relator, né, orçamento secreto, isso é uma excrescência, né, um jabuti com a jabuticaba na boca, né, é a única coisa. Eu nunca vi em nenhum país algo parecido com isso. A função do executivo é executar o orçamento e do legislativo, o parlamento, é criar esse orçamento. Né, os desígnios de verbas, etc., está lá no orçamento. Agora, você fazer, né, um pedaço do orçamento desviado do executivo para colocar na mão do legislativo é um total desvio de função do legislativo. O legislativo precisa ser engaiolado de volta, precisa botar o legislativo dentro da gaiola e fazer ficar quieto. É um negócio que é inadmissível você ter distribuição de verbas federais, né, que não tem quem é a pessoa que fez a emenda, para onde foi e para o que foi feito. Quer dizer, em termos republicanos, do ponto de vista de opacidade, eu não vejo nada mais opaco do que isso. Quando a gente está falando de um mundo onde a clareza dos fatos, né, o acesso à informação é parte fundamental da democracia liberal moderna. Então, isso é um retrocesso gigantesco. Está certo o Dino, está certo o PGR, isso deve ser proibido porque não faz sentido e é inconstitucional de fato. Agora tem o desdobramento político. O parlamento vive dessas distribuições de verbas para conseguir ter suporte nas suas... primeiro, das suas bancadas, né, os partidos, nas bancadas e nos seus constituintes nos estados e municípios. Então, isso cria um grande problema e dá muito poder para o governo. Agora, o que acontece de bom nisso? Força governo e força o legislativo a terem que negociar de uma maneira mais equilibrada. Hoje, o legislativo, e de alguma maneira isso é até positivo, não dá para jogar tudo fora, ele enquadra o governo por causa do orçamento. Né? Existe uma troca ali, mas não é uma troca equilibrada. Né? E fica essa história do governo comprar principalmente o Centrão, toda vez que vai ter votação de alguma pauta de relevância, com passagens de recursos federais para esses entes que representam os estados. Quer dizer, é desmoralizante você ter a compra, um modelo de um mercado de fato com dinheiro, não um mercado de ideias e trocas de poderes políticos, concessões, para que você tenha votações. Então, nós precisamos voltar na gênese do problema. Não existe condição de um país ter mais de 30 partidos políticos. Não existe condição de um país ter um orçamento que parte do orçamento é executado pelo legislativo. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Por que nós vamos criar mais algo que não faz sentido, que piora, né, os americanos chamam de gridlock, né, esse enferrujamento dos mecanismos para criar esse mercado de compra e venda de votos parlamentares. A meu ver,
né, eu digo isso, vou colocar aqui escancarado, emenda PIX, emenda de relator, nada mais do que a instituição legalizada do mensalão. É isso. O cara não bota no bolso, mas ele usa para ganhar espaço político. Quer dizer, é um mensalão às avessas. É um absurdo, não faz sentido do ponto de vista constitucional e muito menos de político, né? De novo, o sistema político brasileiro precisa ser revisto. Agora, quem vai fazer essa revisão, que é uma revisão constitucional, quem vai ser? O parlamento que a gente tem? Não confio, eu chego em Brasília, entro no parlamento, vou segurar na minha carteira. É isso que é a preocupação. Então, nós temos um problema muito sério de ordem, de estrutura política do país. Enquanto a gente não tiver, e eu acredito que a única maneira de mudar isso é através de empreendedores políticos que fazem muito barulho e que trazem atenção a essas situações, né, únicas que acontecem no Brasil, estas distorções profundas que criam ramificações que ampliam, inclusive, a impunidade, uma série de processos relacionados a crimes cometidos, crimes políticos cometidos, responsabilidade. Então, tudo que é opaco, né, ele esconde, de fato, a possibilidade de você ter níveis de corrupção que são tão elevados no Brasil. Então, todo esse tipo de opacidade que é gerado por essas emendas, por trás disso, existe pelo menos a dúvida da corrupção. Quando você tem a dúvida da corrupção e o uso de verba pública, que na verdade é verba do pagador de imposto, é o imposto que eu e você e todos nós pagamos, utilizado para atividades subterrâneas e dificilmente traçáveis ao responsável, quer dizer, o governo dá um salvo-conduto para o corrupto. É um salvo-conduto para o corrupto. Van Dijk, quem faz ou quem faria o freio de arrumação? Quem teria a coragem de fazer esse freio de arrumação, já que o próprio legislativo não vai depor contra si mesmo? O Supremo tem essa prerrogativa, até porque foi provocado, mas teria a coragem de levar adiante e acabar com essa institucionalização do mensalão, como você disse? A meu ver, é de fato o judiciário que pode puxar o freio e falar, pessoal, olha aqui, isso não pode. Já deveria ter sido feito. Aliás, foi feito e, a despeito da decisão da Rosa Weber, o Congresso continuou desrespeitando uma determinação do Supremo, né? E por fraqueza institucional do STF e conluio político com o governo, medo de gerar um problema mais institucionalizado, houve um equilíbrio, de alguma maneira, entre o governo e o STF para evitar isso. Agora, como o governo está emparedado, ano que vem não tem verba e precisa cortar gasto, e muitos dos gastos que podem ser cortados e devem ser cortados são essas emendas imorais que a gente tem. Por quê? Porque a gente não sabe para onde vai. Se é para fazer o bem, por que você não diz para onde está sendo destinado? Para quem? Qual município? Quer dizer, não faz sentido numa democracia você ter parte do orçamento que ele é secreto. A não ser que fosse o orçamento da ABIN, que tem que ser secreto. É o órgão de espionagem do país, tem que ser secreto. Você não pode saber que o cara vai construir uma arapuca lá, sei lá, para encontrar o Maduro, né? É diferente. Agora, quando você tem um parlamento que tem um montante que passa... No passado chegou a quase 5 bilhões de reais que são destinados a qualquer atividade. É muito dinheiro. Então, esse dinheiro que está engavetado aí para emendas de relator, de comissão, emendas PIX, eles têm que ser cortados, sim. O Supremo é o órgão responsável por fazer esse equilíbrio, tá? E tá certo.
A PGR tem a obrigação de trazer isso à tona e colocar a bandeira amarela para a gente ver se foi impedimento ou não. Para mim foi pênalti. Eu indique rapidinho, 2 minutinhos só para essa resposta, mas e o custo político disso, principalmente para o Executivo, como que fica, né? Porque com toda certeza o Legislativo vai reagir a isso. Vai conseguir, de fato, como que o Executivo vai fazer aí a coalizão? Vai ter que ser através de reforma ministerial? Qual vai ser o poder de barganha? Reforma ministerial, a gente perde um pouco do dinheiro, mas tem acesso ao pote maior. O pote maior dos ministérios são mais interessantes do que o pote menor das emendas. Nós estamos falando só de saúde, 230 bilhões, educação, 200 bilhões, né? Vai ter que haver um equilíbrio. Outra coisa, o Lula e o governo acreditam que, por isso ter partido do Supremo e do PGR, né, ele está isento da reação política do parlamento. Não, porque por trás isso foi costurado com o governo. Então, o parlamento não vê mais o Supremo e o governo como entidades separadas. Né? E grande parte da população também não vê. Então, isso vai sobrar, essa conta vai chegar no governo. Agora, o que acontece? O cálculo foi errado porque, finalmente, o Lula vai ter que fazer o que ele prometeu na campanha, que é ter um governo, de fato, de coalizão de quem o elegeu. E quem elegeu o Lula não foi a esquerda, foi o centro. Foi o centro equilibrado, que rejeitou a proposta do Bolsonaro. E isso tem que ser visto, principalmente, na composição ministerial e de ministérios relevantes. Não o Ministério da Pesca. Né? Você não pode ter uma estrutura de governança que traz todos aqueles partidos e aquele poder que foi oferido para você ser eleito por uma margem mínima, achando que você governa para o PT. Então o tiro pode ter saído pela culatra. Esse era o ponto que eu estava justamente imaginando, né? O tiro saindo pela culatra e o custo disso para aprovação de pautas importantes. Andy, que a gente segue aqui, 11h21.